Olha, a negatividade faz parte da nossa vida, né? Na verdade, é importante acender um sinal de alerta para evitar e até se proteger em algumas situações de perigo. Mas o excesso de negatividade e pessimismo, aí sim, pode ser prejudicial e até algum sintoma de transtornos, como ansiedade, como depressão. Assunto para o nosso Papo de Quinta. E para conversar com a gente sobre esse assunto, mas trazendo muita positividade para nós também, eu recebo o psicólogo Ranieri Brito. Bom dia, Ranieri. Bom dia, seja Bruna. bem-vindo. Gostei de positividade. Viu? Trazendo, né? Pra gente mandar a negatividade para longe, Com né? Com certeza, show. Show negatividade. Agora, para o Papo de Quinta ficar completo, eu quero a sua participação. Manda sua mensagem para mim. O WhatsApp do Mulher Demais você já conhece, já deixa salvo aí também no seu zap, enfim, nos seus contatos. É o 991050400. Vai mandando aí pra gente. Antes de qualquer coisa, Ranieri, é fato, a negatividade está presente na nossa vida de uma forma geral, né? Ninguém está livre dela, né? Com certeza, presente, ninguém está livre dela, mas em algumas pessoas ela tem uma força maior, digamos assim, né? Ela está mais presente como uma forma de padrão de pensamento. Né? Tem sempre pessoas que vão sempre enxergar o copo meio vazio, não tem aquela máxima que a gente sempre aprende, né? Uns vão enxergar meio cheio, outros sempre têm uma tendência a enxergar meio vazio. É como se o filtro mental sempre aportasse ou direcionasse para os aspectos negativos, pessimismo dos eventos, das pessoas, das diversas situações que se enfrenta diariamente. Tem pessoas que agem dessa forma naturalmente. Vamos entender então qual é o meio do caminho, o equilíbrio, né? Para que você também não seja aquela positiva tóxica, tem isso também, a gente até já trouxe aqui no Mulher Demais, né? Aquela síndrome que você pode ter aí de positividade excessiva, que também faz mal, que vai te afastando também dos sinais de alerta, de perigo, mas também negatividade demais. Também é veneno. Tudo demais é veneno, né, Tudo demais é Ranieri? veneno. Eu sempre gosto de pontuar o equilíbrio como algo a direcionar a nossa vida, né? Nem tanto ao céu, nem tanto ao mar. Eu sempre digo aos pacientes quando posso. E com certeza, em demasiado, não só o negativismo, mas também o positivismo, ele chega a ser ofensivo, digamos assim, né? Tem pessoas que vão olhar situações e sempre enxergar o lado negativo, mas também tem pessoas que vai ser o extremo disso. Sempre dizer, não, vai dar certo, quando na verdade a realidade destoa-se da realidade, né? Então é sempre bom estar atento a isso, né? E viver uma vida mais equilibrada, filtrando melhor sob esse prisma. Vamos lá, entender aí características de uma pessoa negativa. A gente separou uma telinha para ver se você se identifica ou quem sabe são características de alguém que convive aí com você. Vamos trazer a primeira, reclamações frequentes, quer resolver sempre o impossível, acredita ter má sorte, pensa que é sempre a vítima da situação, desiste dos objetivos quando encontra aí algum empecilho, algum problema, medo do fracasso, é uma pessoa também que faz comparações constantes, né? Porque a vida de fulano tá sempre boa, a minha não é tão boa assim. E aquela questão também da culpa excessiva. Precisa ter tudo isso aí, Ranieri? Não necessariamente, mas requer muitas dessas características, o que engloba uma pessoa que tem esse traço de comportamento negativo, né? Ela geralmente tem várias dessas características aí presentes no dia a dia delas. Agora é importante a gente entender a diferença também, né? De uma pessoa realista, porque a gente começou falando, inclusive, né, sobre os extremos da positividade e da negatividade, a pessoa contida ali, inserida no contexto real, né, da realidade, e as pessoas negativas, pessimistas, qual é a diferença, Ranieri? Bem, a questão, como o próprio nome diz, as pessoas realistas, né, elas tendem a viver mais essa questão, perceber mais a situação, observar, analisar, né, e são pessoas com mais pé no chão, né? Elas são mais convictas a partir do que se vê e tem um traço um pouco também do otimismo, né? De buscar essas soluções rumo a sempre sanar algumas intercorrências. Já a pessoa negativa tem uma característica muito presente. Às vezes, ela evita dar o primeiro passo porque ela já coloca toda a carga negativista em cima
daquela ação, daquele evento, daquele diálogo com alguma pessoa, coisa do tipo. Já o realista não, ele vai fazendo, encontra uma dificuldade ou outra e vai meio que driblando aquilo ali e criando estratégias para fluir com aquelas demandas, né? A pessoa negativa sempre acha que vai dar errado, que não vai conseguir, e às vezes nem dá esse pontapé inicial mesmo, Ranieri, é assim para qualquer situação, desde as mais fáceis até aquelas que demandam mais tempo, mais esforço? Quando a gente fala de filtro mental, né, é como se fosse uma câmera que enxergasse ou tivesse mais uma visão monocromática das coisas, né? Perde-se até o acesso àquelas cores. É como se ele vivesse à mercê ou na expectativa do caos. Olha só que interessante, né? Sim. Sempre vai olhar com o aspecto ou que as coisas tendem a sempre vai dar errado, né? Eles sempre analisam dessa forma, infelizmente, né? Verdade, né? A gente já está recebendo aqui alguns relatos no Zap do Mulher Demais. Você pode mandar o seu também no 991050400. Nem vou identificar aqui essa telespectadora, porque ela fala de uma outra pessoa, tá, Ranieri? Então vai que essa pessoa está acompanhando o programa também. Vamos evitar, né? Ela diz que trabalha com uma pessoa assim, que reclama de tudo, fala demais. E ela fica até mal de ficar do lado dessa pessoa. E aí eu te pergunto, Ranieri, essa negatividade, ela é, sei lá, de alguma forma contagiosa, né? Bem, não só a negatividade, mas qualquer sentimento, ele por si só, ele tem uma carga que requer esse contágio, digamos assim. Sim. Né? Seja a questão do humor, seja a questão do negativismo, seja a questão também até de aspectos positivos também. Imagina se eu chegar aqui na TV, dando um bom dia, com um sorriso no rosto, isso vai contagiar as pessoas de certa forma positiva. Do contrário também, né? Quando eu chegar mais ríspido, né? Com cara fechada, isso também impacta. Então, qualquer sentimento ou qualquer carga emocional, ela impacta quem convive com a gente, seja no momento do trabalho, seja na nossa casa diariamente. Então, pessoas que são negativas e pessoas que convivem com pessoas negativas, elas de certa forma são impactadas. E esse impacto, ele não pode ser tão forte, não é que a pessoa vai se tornar também uma pessoa negativa, mas termina às vezes influenciando numa tomada de decisão, numa forma de ver algum tipo de situação da vida, enxergar alguns ângulos da vida, né? De repente você recebe aquela carga e termina também se deixando por influenciar. Né? Isso também termina mexendo com outros aspectos dos nossos hábitos, como a vida social, a alimentação, às vezes até o sono, para você ver que essa questão das emoções, elas são contagiantes, né? Sem dúvida, né? Mais um relato aqui agora com relação a parentes, né? A mãe da nossa telespectadora é quem adora reclamar, diz que reclama de tudo, de todos. E a nossa telespectadora, mesmo sendo filha, não se sente bem ao lado dela, não. Ela disse assim, ó, ama me comparar com as pessoas, me deixa sempre para baixo, já rebati, acabava sempre brigando e agora, ultimamente, não estou dando mais ouvido não, o que está piorando, porque ela está reclamando ainda mais para chamar a atenção e eu não sei o que fazer. E quando é alguém da família, né, Ranieri, ainda mais uma relação tão próxima, né? Como mãe e filha aqui nesse caso, o que é que pode ser feito? Olha, a gente pode até nomear algumas questões aqui, né? Dizer que tenha mais paciência, seja mais compreensiva, mas à medida que o tempo vai passando e quando se coloca aí numa escala de tempo e vê que existe um tempo muito longo da vida delas duas e que esse comportamento não mudou, é preciso às vezes até adotar algumas estratégias. Agora, eu sempre costumo dizer também, imponha ou institua limites para você, né? Porque às vezes você se sujeita, querendo às vezes até mudar a pessoa, mas tem uma frase que diz, né? Santo de casa às vezes não vai fazer um milagre. Verdade. Tem pessoas que vão chegar de fora da sua casa dizer a mesma coisa que você passou a sua vida toda dizendo e às vezes a pessoa vai e segue aquele conselho, né? E que bom que siga, né? Mas, por santo de casa não fazer milagre, às vezes é importante você instituir limites, né? Para que você também não fique impactada de forma negativa, não se frustre e termine até piorando ainda mais essa relação tão presente e tão íntima, né? Que é a relação de mãe e filho. Sem dúvida. Essa pessoa negativa, ela consegue se reconhecer assim, Ranieri? Por exemplo, a gente sabe que numa relação entre mãe e filha, as duas querem comumente o bem uma da outra, sim, né? Sim, claro. Essa filha, ela pode dizer, olha, mãe, você está sendo uma pessoa extremamente negativa, isso me abala de certa forma. De alguma forma, ela vai um dia reconhecer isso e de alguma forma melhorar também, Ranieri? Hoje eu estou trazendo várias frases, né? Tem uma frase que eu lembrei agora que diz assim, quem tem a vontade já tem a metade.
Então, basta ter a vontade de mudar ou de se perceber, observar como é que eu ando observando minha vida, como é que anda meus comportamentos. Se a pessoa se permitir, ela consegue. Eu não diria mudar 100%, mas é totalmente possível. As mudanças na nossa vida, de comportamento, de forma de pensar, elas são totalmente dinâmicas, né? O que é que eu quero dizer com essa afirmação? É que todo mundo pode mudar do bem para o mal e vice-versa. Sim. Né? Vou até retirar essa palavra do bem para o mal, né? Disso que a gente está falando. Mas de comportamentos disfuncionais para comportamentos também sadios, digamos assim, né? Muito bem, a gente vai continuar falando sobre esse assunto. Você que mandou mensagem, não pense que eu não vi não, viu? Vi tudo aqui. A gente vai fazer aquele filtro e trazer já para o psicólogo Ranieri Brito no próximo bloco. Negatividade é o assunto de hoje no Papo de Quinta. Você vai interagir com a gente, manda aí um relato, alguma experiência. Se você se reconhece assim também, está querendo ajuda, aproveita aí e compartilha sua mensagem comigo no zap do MD, é o 991050400. Você no MD. Eu volto daqui a pouquinho, tá, Ok, Ranieri? Bruna. Combinado.